Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus os guarde. Trago saudações para os irmãos da nossa pequena parte, do nosso povo da cidade de Itapuí. Saudação, eu estive com eles. A gente sente o carinho que os irmãos têm uns pelos outros, né? Amém. Graças a Deus. Mas nós não somos merecedores de nada. Tudo é pelo Evangelho. Amém. Tudo é pelo Evangelho. Eu confesso que eu achei que o carro do meu Maicon estava pronto. Quando você vê que as dificuldades do irmão, dos irmãos, você se movimenta por eles. Amém. Da mesma forma que a gente sai daqui para ir para a cidade de Itapuí, para ter o companheirismo com os irmãos. Né? Então nós estamos aqui para que o Senhor possa, mais uma vez, ser glorificado no nosso meio. Porque o corpo do Senhor tem que estar completo. Sabemos a dificuldade dos irmãos, né? Para isso estamos aqui um pelo outro. Amém. Amém? Por isso que Jesus disse que pediu para que nós fôssemos um com o Pai, da mesma forma que Ele era um. Né? Então, sempre que nós formos tomar uma decisão, nós temos que parar e pensar, será que Jesus tomaria essa decisão que eu estou tomando? Será que Jesus não iria ao encontro daquele irmão que não pôde estar no culto? Né? Por isso que Jesus, a Bíblia diz que ele foi para Samaria, porque era necessário que ele passasse por ali. Porque tinha uma mulher que precisava ser salva, que era aquela prostituta que estava no poço, tirando água. Ela tinha que ir no horário que as outras mulheres de boa fama não estivessem lá, para não se misturar. Né? Mas Jesus, ele não olha isso. Jesus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes o ser humano faz. Muitas vezes ele não quer estar no mesmo lugar que você está. Mas sempre quando você for fazer tomar certos tipos de atitude, você pensa, será que Jesus faria isso? Ele desejou que nós estaríamos com ele. Amém. Pai, que eles possam estar comigo. Amém? Vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia de vocês. Deixa eu ver. Nós vamos ler em Apocalipse 18, versículo 4. Graças a Deus. Estamos num período de despedida. Mas para você se despedir desse mundo aqui, você tem que se separar de alguma coisa. Se você não tiver separado desse mundo aqui, Deus jamais andará com você. Porque muitas vezes a pessoa está com um pé na igreja e um pé no mundo. Isso é de uma maneira geral. Amém? Vamos ficar de pé? A gente lê as escrituras. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Esse não incorras é para que você não seja participante dessas pragas que virão sobre essas pessoas. Vamos orar? Bondoso Deus, aleluia. Pai Celestial, obrigado. Pai Santo, acabamos de ler a Escritura do Senhor, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de seus filhos, que os seus filhos possam ter o entendimento da palavra do Senhor. Pai Santo, como nós falamos, estamos aqui nesse mundo, ó Pai, de despedida, Senhor. Temos que olhar um para os outros, sabendo que estamos nos despedindo. Amém. Aleluia.
Pai Santo, não sabemos quanto tempo levará, mas sabemos que acontecerá. Amém. Pai Santo, muitas vezes a pessoa, quando compra a passagem, ó Deus, ela sabe a hora, o dia, Graças a Deus. o momento do embarque, Senhor. Sim. E nesse período, ó Deus, ela tem tempo para se despedir da pessoa, ó Deus. Mas nós não sabemos Aleluia. o dia de nosso embarque. Então a nossa despedida tem que ser agora. Peço pelos meus irmãos, por aqueles que ouvirão futuramente a pregação, Amém. que possam, ó Deus, ter sua mentalidade restaurada. Que possam ter um entendimento, ó Deus, correto da palavra do Senhor. Porque estamos num momento de desprendimento desse mundo, Senhor. Que as coisas desse mundo possam não ter controle sobre nós, ó Pai. Que possamos morrer para as coisas do mundo e estar vivo para as coisas do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, Assim seja. para a tua glória hoje e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. Graças a Deus. As pessoas, elas falam que era o profeta que dizia essas palavras. Sai dela, povo meu. Mas se você observar as escrituras, está dizendo que é uma voz do céu. Amém. Então esse que tem uma voz que saiu do céu, você é dele. É por isso que ele está dizendo aqui, ó, sai dela. Sai do meio dessas pessoas, meu povo. Então vocês são povo de algo que não é daqui. Amém. Vocês são parte de algo que não faz parte desse sistema. É por isso que ele está dizendo para você, ó, sai dela. Eu estou conversando com vocês aqui a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Porque assim como foi com Abraão, lá no começo, no final tem que ser também. Acho que é em Gênesis 12. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se alguém achou. É em Gênesis 12, acredito. Onde Deus tem conversado com Abraão. Onde Deus diz para Abraão sair do meio da parentela dele. Sair do meio da família dele. É isso mesmo? Quer ler pra gente? Gênesis 12, 1. Isso. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, de tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém. Então, se você observar aqui em Apocalipse, onde nós lemos aqui, é a mesma coisa. Abraão precisou deixar tudo. Agora, uma voz do céu está dizendo. Abraão não viu quem falou com ele. Abraão ouviu a voz. Abraão só viu esse ser quando ele se encontrou com Abraão nos cavalhais de Maré. A meio-dia, acredito, à tarde. Quando aqueles 3 anjos chegaram diante de Abraão, foi quando Abraão ouviu aquela voz do anjo falando com ele. Ele se lembrou que era a mesma voz que falou para ele, sai do meio do teu povo. Amém. Foi a primeira vez que Abraão viu em carne humana aquela voz que tinha falado com ele. E nesse tempo final, Deus enviou um profeta que as pessoas não creem. E Deus, através desse profeta, tem dito, sai dela, povo meu. O mesmo Deus que diz para Abraão deixar a família. Então esse mesmo Deus, ele está pedindo para que você deixe tudo o que está te prendendo. Você tem que andar com ele. Enoque tinha família. Enoque tinha família, mas ele andou com Deus. Não tinha filho, não tinha ninguém que o prendia. Então, se nós somos o mesmo tipo, temos que nos desprender também.
As pessoas às vezes olham na sua simplicidade, não valorizam aquilo que está em você, porque eles não sabem o que está no cristão. Então, se o Espírito de Deus está em você, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Abraão. Então, Deus que tirou Abraão, pediu para que ele deixasse tudo. Ele ainda fez errado, né, que levou o sobrinho. Mas esse mesmo Deus que pediu para que ele deixasse a família, é o mesmo Deus que estava em Jesus. É o mesmo Deus que veio no profeta do último dia. Porque tem que ter um desprendimento de tudo. Amém? Amém. Olha o que Jesus nos disse. Porque se é o mesmo Espírito, tem que exigir a mesma coisa. Jesus disse: e todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher. Você está observando que você tem que ficar sozinho? Ou filhos, ou terras. Ah, eu tenho muitos bens. Não, você tem que deixar tudo. Não é que você tem que dar para as pessoas e ficar sem nada. É você não ser preso nisso. As pessoas às vezes não entendem. O jovem rico não entendeu. Terras por amor de meu nome. Mas o que acontece com essas pessoas que deixam tudo isso? Jesus diz: receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, você quer herdar a vida eterna? Acho que nós temos uma meta na nossa corrida espiritual, que é a vida eterna. Agora, Jesus está dando a dica como você recebe a vida eterna. Às vezes você está no trabalho e você está preocupado com a família. Você esquece isso. Eu, às vezes, deixo de comer, mesmo tendo em casa. Eu espero para ver se eles vão comer de novo, eles sabem disso. Eu estou errado. Porque eu ainda estou preso neles. Você se desprende da família amando ela. Então Jesus está dando a dica. Você quer ter a vida eterna? Então você tem que deixar tudo. E agora, voltando em Apocalipse, onde nós lemos. Antes disso, olha em Mateus 10, 28. Pedro disse: e Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixaremos e te seguimos. Eles estavam dispostos a deixar tudo. Você tem um profeta que diz que nós somos a continuidade, a continuação da doutrina dos apóstolos. Se você é a continuidade, e você está vendo os apóstolos dizendo aqui, ó, que tudo eles deixariam para seguir a Jesus, então nós temos que parar e fazer uma avaliação da nossa vida e tentar perceber o que está nos segurando. Porque eles deixaram tudo. Então nós começamos em Apocalipse, né? E ouvi outra voz do céu, como foi com Abraão, né? Que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela. Esse dela é onde? Sair da onde? É sair das igrejas. Parece um paradoxo, né? É sair da igreja para se unir. Você sai de uma coisa para se unir em outra. Então você tem que sair da igreja. As pessoas estão acostumadas com a igreja. E a ordem de Deus para os filhos dele é sair da igreja. Amém. Não é falar assim: eu não vou congregar mais, eu não vou na igreja mais. Não é isso. Você vai continuar sentadinho aí. Mas opinião de irmão não vai te prender. O que as pessoas pensam de você não vai fazer efeito algum. Porque tem pessoa que ela vai na igreja para ver o que está acontecendo. Tem irmã que vai na igreja para ver a roupa da outra. Tem irmão que vai na igreja para observar se o pastor ele é simples ou não. Essa pessoa ainda não se cumpriu nela o que a palavra de Deus está dizendo. Sai dela, povo meu.
para que não sejas participante de seus pecados. Você tem que sair fora dessas pessoas. Essas pessoas estão em pecado. Mas o verdadeiro cristão, ele não tem pecado. Amém. Porque a partir do momento que você sabe o que é pecado, você sabe, então, eu não tenho. Você crê em toda a palavra de Deus? Então não tem pecado. Porque pecado é incredulidade. Quando você fala da palavra de Deus para a pessoa, fala assim, não sei. Não sei não. Quem está pregando isso que você está falando aí? Tem algum pastor renomado que está pregando isso aí? Tem alguma igreja grande que está pregando isso aí? Não sei não. Essa pessoa não crê. Então ela é pecadora. Então elas são participantes do pecado do mundo. O mundo tem entrado nas igrejas hoje. Tem que ter uma libertação total. Jesus, ele se libertou de tudo. Ele já não era preso. Mas Jesus, ele tinha uma libertação total. Ele não era participante da falha das pessoas. É por isso que ele diz, eu prefiro fazer a vontade de Deus do que a dos homens. E muitas vezes fazemos a vontade do homem. Vou dar um testemunho que seria de um irmão. Esse irmão, acredito que todos os dias, ou todos os finais de semana, não creio, ele leva pão e café para as pessoas no trabalho. Aí chegou um dia, ele falou assim, viu, quando você pega pão ou café, você pega para os outros também. Não pensa, conversando com as pessoas, não pensa só em você. Então, conversando com esse irmão, ele disse a resposta das pessoas para ele. As pessoas que trabalham com ele dizem, você faz isso porque você é bonzinho. Nós não somos bonzinhos como você é bonzinho. Está entendendo o que eles estavam falando que estava neles? Nós não somos bonzinhos. Não existe isso em nós. O irmão Claudinho me falou isso. O irmão Claudinho é uma pessoa transformada, viu? Ele pensa nos colegas de trabalho. Ele estava comentando isso comigo. Acredito que ele não vai ter problema. Vai ficar chateado de eu estar falando isso para vocês. Porque isso é algo que vocês precisam saber também. Amém. Nós não somos bonzinhos como você. Como querendo dizer, você pensa no próximo, nós não pensamos. Então ele sabia o espírito que estava nesse irmão. E quando você fala, a gente não tem essa mesma bondade que você tem, você está dizendo, o espírito que está em mim não é um espírito de bondade. Então não importa onde você estiver, faça a sua parte. Amém. O inimigo sabe quem é você. Amém. E quando você começa a agir dessa forma, isso mostra que você se desprendeu de tudo. E quando você se desprende, você fica sozinho. Vai chegar uma hora que você vai descobrir que a tua mulher não é sua, teu filho não é seu, é algo que está aqui para você cuidar. Casa não é sua, é algo que Deus proveu para você. Então você é responsável por cada coisa que chegou na tua mão. Amém? Então essa advertência de Apocalipse é para que nós para o cristão ficar sozinho. Quando você sair dessa terra, você vai sair sozinho. Mas quando você está sozinho, não significa que Deus não está com você. Você está sozinho para o mundo. Você está sozinho para parente. Você está sozinho muitas vezes para a família. Mas aquele Deus que diz para você se separar, ele vai com você até o fim da jornada. Graças a Deus. Na mensagem Hebreus capítulo 7, irmão Brana diz, e Deus chamou Abraão para se separar de
toda a sua parentela. Para quê? Por que era para ele separar? O irmão Bruno diz, para andar com ele. O profeta disse, irmão, às vezes isso significa deixar uma igreja. Você observa que tem pessoa, ela sabe a podridão que está no meio dela. Ela não sai dali, porque ela está acostumada. Irmãos, isso quer dizer, muitas vezes, deixar a igreja. Significou isso para Paulo. Ele teve que deixar a sua igreja. Significou isso para muitos. Às vezes, significa deixar o lar. Às vezes você tem uma perseguição na sua casa e você fica ali no meio. Você é crente, está aquele som, aquele rock and roll, aquele funk na sua casa. Ah, mas eu não posso falar nada. Você tem autoridade da palavra. Então se desliga desse povo. Se separa. Às vezes significa deixar pai, mãe e abandonar todos. Eu não quero dizer que significa isso todas as vezes, mas algumas vezes significa. Significa que você tem que tirar tudo entre você e Deus. Você tem que deixar tudo. Separar tudo que está entre você e Deus. E quando você faz isso, o que acontece? Você está sozinho. Mas aquilo que você tirou, que estava entre você e Deus, agora está Deus e você. Tem que tirar tudo que está entre você e Deus e andar sozinho com Ele. Ó, aquela bendita doce comunhão. Aquele companheirismo que você tem quando você separa separa a si mesmo das coisas do mundo e dos crentes carnais que estão te criticando e que estão te criticando. Você se separa deles. E o que acontece? Ele diz, e caminha sozinho com Cristo. Amém. Você quer caminhar com Cristo? Então você tem que separar de tudo isso. Tem pessoas que você tem que falar várias vezes para ela entender alguma coisa. Eu cheguei até a brincar com algumas pessoas, até mesmo no trabalho. Eu falei assim, olha, tem pessoa que demora uma semana para morrer de repente. Fulano morreu de repente, levou uma semana. Porque demora para captar a coisa. Então, muitas vezes, tem pessoa mesmo na igreja. Você está falando, ela não está captando. Tem um irmão que eu vinha tocando num assunto há meses. Aí depois ele chegou para mim e falou assim, nossa, eu entendi isso que você falou. Mas ele não entendeu. Porque ele tomou um outro caminho. Ele ficou sozinho, sem Deus. Temos que estar sozinhos, amados. Se o momento é de despedida, tem esse momento é de despedida. Amém. Mensagem, ide e dizeis a meus discípulos. Mombrana diz, e qualquer um que serve a Jesus Cristo não terá muitos amigos na terra. Viu? Não é na sua rua, não. Não é na escola, não é no seu trabalho, é na terra. É onde você for. Você não será bem-vindo, você não terá muitos amigos. Às vezes você é odiado, não sabe por quê. Mas tem um sinal em você, que o sinal que está naquela pessoa, vai fazer com que ela persiga você. Você tem que se firmar na sua convicção. Na sua convicção só. Ou sozinho.
Você tem a sua convicção, então você tem que se firmar nela. Fique ali com a sua convicção. Muitas vezes, você tem que ficar sozinho. Mas Ele prometeu que estaria com você. Amém. Graças a Deus. Você vê o valor de você estar sozinho? O estar sozinho é se libertar do mundo, é se libertar das pessoas que estão à sua volta. Então, quando você se liberta, tem um Deus que prometeu estar com você. Mas enquanto você não se desprende, Deus está aqui no nosso meio. Mas enquanto você não se desprende, Ele não pode estar com você. Ele não pode andar com você. Porque você ainda não está sozinho. Você ainda está ouvindo muitas vozes em volta de você. Nossa, você viu o que ele falou? O cristão, ele é surdo e mudo. Verdade. Eu estarei convosco até o fim. Deus dizendo. Mensagem à marca da besta. As pessoas não sabem o que é a marca da besta. Deste modo, não importa quantos dizem isto, ou quantos dizem aquilo. É o que é o assim diz o Senhor. É o assim diz o Senhor que manda. Quando os profetas falavam no Antigo Testamento, assim diz o Senhor, é porque eles estavam dizendo, é o Senhor que está dizendo. Então, se é o Senhor que está dizendo, não tem como não acontecer. E o Senhor, quando estava no corpo de carne, ele disse, na verdade, eu vos digo. Quando ele estava no corpo de seu filho. É o assim diz o Senhor. Isso é verdade. Você terá que ficar sozinho. Muitas vezes. Quando tomar uma decisão sobre a palavra de Deus, é quando você toma essa decisão. Aí as pessoas elas se afastam de você. O profeta diz, mas não deixe de tomar posição sobre o que o Senhor disse. Então, quando você toma uma posição na palavra, é isso que Satanás faz com que Satanás ele ataque você. Aí você diz, poxa, eu sempre me dei bem com fulano. Fulana sempre foi minha amiga. E fulano nem se fala mais comigo. Eu mesmo no meu trabalho, eu não cumprimento as pessoas. Porque é quem está chegando que cumprimenta você. Às vezes a pessoa está chegando e fala, bom dia. Não, deixa ela falar. Eu sou meio antissocial. Se eu chego no refeitório, se você está almoçando, eu não dou a mão para você. É antiético isso. Então muitas vezes as pessoas elas estão nos observando. Então se a pessoa chegou no local e você já está ali, ela cumprimentou uma pessoa, passou perto de você, não falou nada, fique quieto. Às vezes a pessoa saiu de férias, você nem sabia. Dali a pouco ela está retornando, você fala, ô fulano, como foi de férias? Eu não falo. Isso aí é a gente saber a posição da gente, é saber o lugar da gente. Às vezes você está sendo a mais ali e não está percebendo. Mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós falamos que Jesus Cristo ele é o mesmo, não estamos falando de um corpo humano. Ontem, hoje, eternamente, estamos falando de Deus. É só Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque Ele não muda. Esse que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que desceu no Jordão e habitou em Jesus. Sabe, é uma bênção, um privilégio enorme você saber que tudo que os apóstolos viveram, você está vivendo. Amém. Vocês não estão vivendo nada diferente do que eles viveram. Viveram perseguições, mas levaram uma vida digna do Evangelho.
Então nessa mensagem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o profeta disse, você já pensou nisso? Que a maioria dos homens que fazem algo grande para o reino de Deus ficam sozinhos? Você já pensou nisso? Você tem que ficar sozinho. Isso é uma ordem, é um assim diz o Senhor, que veio através de um profeta. Então é Deus que está pedindo para você ficar sozinho. Apocalipse que nós lemos aqui, você observou que é uma voz do céu dizendo, a grande águia dizendo, sai dela, povo meu. Sai do meio dessas pessoas. Não significa que você não vai falar mais com ninguém. Você vai continuar falando com eles. Mas agora você está num outro patamar. Você se desprendeu. Aquele vínculo, o cordão umbilical já não tem mais. Você se separou. Você tem que ficar sozinho. Jesus ficou sozinho. E por todas as eras, outros homens que permaneceram sozinhos. Teve outros. Ele disse, Finney, Sankey, Calvino, Knox, ou até mesmo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era cristão. Os Estados Unidos foi fundado por cristãos. George Washington, ele entrava no meio do brejo, no meio daquele pasto, era lama até o joelho, mas mesmo assim ele se dobrava ali e agradecia a Deus. Você pensa que a nota de $1 foi criada por quem? O dólar, o olho, a grande pirâmide, o olho que tudo vê. Ali está o olho de Deus. A grande pirâmide mostrando para você a primeira Bíblia aqui na Terra. Só que existem os maçons, as pessoas que não entendem nada, eles associam a palavra de Deus com coisa imunda. Então quando você pega a nota de $1 na mão, você está pegando algo que foi dito através da palavra de Deus. Foi feito através da palavra de Deus. É por isso que essa moeda não desvalorizou até hoje. Tudo desvaloriza. Você observa que eles têm que mudar em tudo. Mas essa moeda ninguém mexe. Homens que fazem grandes coisas. Homens de visão. Homens de entendimento espiritual. Ficam sozinhos. Eu acho que é porque Jesus teve que ficar sozinho, o profeta está dizendo. Porque era o mesmo Espírito que estava em Jesus. Quando o Espírito Santo está em você, você fica sozinho. Aí você vai começar a entender que realmente você não significa aquilo para as pessoas. Mensagem espíritos sedutores. Tem muito espírito seduzindo as pessoas. Observa hoje, é influenciador disso, influenciador daquilo. Mas eles não querem ser influenciados pela palavra de Deus. Eles aceitam ser influenciados por jogador de futebol, por política, mas não são influenciados por Deus. Então essas pessoas têm um espírito por trás deles, que não são o espírito de Deus, influenciando essas pessoas. Tem jogador de futebol como ídolo, homens mundanos como ídolo, influenciando as suas vidas. O irmão Brano diz que essas coisas são influências vindas do inferno. O inferno está estabelecido aqui na terra, mas tem um povo que está se separando de tudo. Meu menino nunca me viu sem camisa. Meu menino nunca me viu de bermuda. Espero que nunca veja. Amém. Irmão Brano disse,
E eu digo hoje, qualquer pessoa que verdadeiramente esteja desejando encontrar Deus, ela não deixará nenhuma igreja impor-lhe as coisas que não pode viver. Isso ou aquilo mais. Se você tem a natureza de Deus em você, você irá à santidade. Onde a natureza de Deus te leva? Você irá ao correto. Você tomará uma posição pelo correto. Estamos tomando a decisão pelo correto? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Você fará o correto. Você pensará o correto. Você viverá o correto. Se você é um pato, você gosta da água, não é isso? Se você é um cristão, você gosta de Cristo. Se você é um diabo, você gosta das coisas do diabo, está explicado. O que é que está estabelecido aqui na terra? O reino de Satanás está na terra. Então, se eu estou adorando aquilo que o diabo está trazendo para mim, olha o que o profeta está dizendo aqui. Ó. Você gosta das coisas, se você é um diabo, então a pessoa é um diabo, ele está dizendo. Você gosta das coisas do diabo. Você dá prioridade para as coisas do diabo. Se você é um corvo, você come carniça, coisas mortas. Tem muita gente se alimentando de coisa morta. Eu estou na mensagem, está se alimentando de coisa morta. Quando nós lemos Apocalipse, o que eu li para vocês é passado. Eles colocam essas coisas para o futuro, mas é passado. Nós não nos alimentamos de coisa morta, porque nós sabemos pela revelação da palavra quando algo já se cumpriu e quando algo vai se cumprir. Você está se alimentando de coisa viva. Você está se alimentando da palavra de Deus. Então o corvo se alimenta de coisas mortas. Ele está comparando cristãos que se dizem crente com corvo. É mensagem morta, é mensagem apodrecida. A mensagem de Moisés, o maná que caiu, que é a palavra de Deus, se você deixasse para outro dia, aquilo apodrecia. Você não podia se alimentar daquilo. Porque você não é corvo. Você precisa do alimento vivo. O vinho que você toma na Santa Ceia, quando eu conversei com um criador, pessoa que vive do vinho, ela disse, Paulo, o vinho é vivo. Quando você abre a garrafa de vinho, o vinho começa a morrer. Então quando você toma da ceia, você está tomando coisa viva. O pão vivo, a palavra do Senhor. Se você é um porco, você comerá estrume. Onde você está hoje? Correto. Você se alegra e estará aqui em cima comendo coisas do Senhor. Então desce e remexe com o diabo. Há algo errado nisso. Pare de dar ouvido a esses espíritos. Que espíritos são esses? Ele diz, eles são demônios. Você está dando ouvido a espíritos. Não importa se você tem que ficar sozinho. Homens e mulheres que um dia chegaram a alguma coisa, na maioria, foram homens e mulheres que ficaram sozinhos com Deus. Sozinhos com Deus. Gente, então quando você está se desprendido, livre do mundo aí fora, você está com Deus. Você só pode estar com Deus se você estiver liberto do mundo aí fora. Agora, tem um arrebatamento, correto? Você tem que estar sozinho, senão você não vai. Você vai querer levar mulher? Você vai querer levar filho? Essa viagem é sozinho. Amém. Estamos aqui em momento de despedida. Não foi assim que a gente começou o culto. A viagem é sozinho. Amém. Mensagem estreita é a porta, para encerrar. Mombrana disse, se você tiver que ficar sozinho,
Se você tiver que ficar sozinho, fique aí e segure a palavra de Deus em sua mão. Ela nunca falhará. Mas para isso, para ela não falhar, como que você tem que estar? Ele está dizendo aqui, ó, se você estiver que ficar sozinho, porque não tem nada te impedindo. Não tem nada impedindo você de continuar com a palavra. O irmão Branham disse, então fique com ela. Não importa o que a religião tal está dizendo. É isso que as pessoas não andam com a palavra mais. É porque a minha igreja não prega isso. Oh, não é para usar tal tipo de roupa, mas a minha igreja, é porque a ordem é da igreja. Não é do Espírito. Quem faz o trabalho para eles é a igreja, não é o Espírito. É por isso que nós somos os verdadeiros católicos. Você sabia disso? Vocês são os verdadeiros católicos. Amém. Igreja católica, a palavra católica significa universal. Vocês são a primeira igreja. E vocês estão mantendo isso. Vocês são os tradicionais. Aqueles que começaram lá atrás. Vocês não mudaram uma vírgula. Vocês continuam como estava no princípio. Porque houve um Espírito que veio e uniu a fé dos filhos aos pais. A revelação que os apóstolos tiveram está em você. O mesmo batismo que os seus irmãos primitivos tiveram é o mesmo que você tem. Você sabe que pai não é nome. Eles batizam em nome do pai. Pai não é nome. Filho não é nome. Eles batizam em nome do filho. Espírito Santo é o que Deus é. Amém. Então, quando Jesus mandou usar o nome, Jesus não mandou repetir essas palavras. Então, essas pessoas, elas não têm salvação. Porque elas vão estar ouvindo essas coisas e vão continuar como estão. Porque o que você está ouvindo não é o suficiente para elas. Foi isso que eu conversei com uma pessoa. Tinha um rapaz conversando comigo. Ele estava prestando atenção no que eu estava falando. E tinha um denominacional do lado. Tentando passar uma mentalidade fora da palavra para ele. Aí eu conversei com esse rapaz e falei assim, preste atenção no que eu estou falando para você. Porque o que serve para você não está servindo para ele. Aí eu parei, deixei ele filtrar, pensar no que ele ouviu. Porque eu fiz questão que ele soubesse que o outro estava tentando influenciar ele. O que você está ouvindo não serve para ele. O que você está ouvindo aqui agora não serve para muitos da mensagem. Deus tirou tantas pessoas da mensagem. Tirou tantas pessoas da mensagem, porque as pessoas pensam assim, ó, a mentalidade humana. Agora estou na mensagem. Não. Deus trouxe você para a palavra. Agora você vai ser peneirado para ver o que passa, o que fica. Verdade. Irmão Zé Mário colheu muito café. Vixe. Então você pegava, você colocava o café ali, aí você começava a peneirar. O que caía, saía. Eram as coisas que não eram boas. E quando você jogava o café um pouco mais alto, você ainda soprava para aquelas folhas ir embora. Ainda ficava aquele cisquinho que não saía do meio ainda. Aí você parava, esparramava ali e ia tirando aos poucos. Aí você selecionava num saco ali, para depois levar para o carreador. É o carreador? Carreador. Caminhão pegado. É isso, as pessoas montavam aquele monte de saco no carreador ali, para os caminhões virem pegar. Então você passou por todo o processo espiritual. Agora você já está no carreador. Acabou? Não, agora vai para o terreirão. Aí joga tudo na água, aqueles pauzinhos sobem. Exatamente. Vai para o terreirão, o que vai acontecer ali? Ali vai secar. Vai. O que acontece com a igreja? Ela está no terreirão. Agora o sol da justiça está pairando sobre ela para secar. Para estar apropriada para o consumo. Deus precisa nos consumir. Deus precisa ter um contato conosco. Você vê como a natureza ela nos ensina tanta coisa. Às vezes você espera ouvir tanta mensagem grande, Deus trata você da melhor forma possível. A mesma coisa que aconteceu no passado está acontecendo. As pessoas saíram com Moisés, foram ficando pelo caminho. As pessoas conheceram a mensagem de William Branham. Jesus é seu próprio pai, não quer caminhar mais com você. Está como o povo que saiu com Moisés. Um foi parando pelo caminho. Mas tem um povo que vai chegar até o final. Amém. Amém? Acho que eu vou parar por aqui, acho que vai ser bom, né, irmãos? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Que Deus faça com que essa palavra tenha efeito
na vida de cada um de vocês. Porque estamos aqui para nos libertar, para ficar sozinho. Tenha isso em mente, essa viagem espiritual é sozinho. Às vezes a pessoa ela vai casar, ou um aniversariante, ele vai ler, ele faz um convite, para o irmão Zemar e família, para o irmão Paulo e família. Mas o convite de Deus é para você. Amém. Esqueça quantos tem na sua casa. O convite é feito para você. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus acrescente a sabedoria, saúde, entendimento da palavra a cada um de vocês. Amém? O irmão Mário encerra o culto. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vou louvar a Deus, o último hino para encerrar o culto. 327. Amém? Um dia Cristo voltará ao acender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador aos fiéis promessas nos revelará. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós diremos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve
virá, alegre ouvirá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Meu irmãos, graças a Deus, o irmão João faz oração, vai encerrar o culto. Amém? Amém, irmãos? Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por mais um culto. Abençoe nosso dia. Amém. Abençoe a semana que se inicia. Amém. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.